nosso Deus, Tu és um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso e muito santo. E nós somos pequenos, e nós somos pecadores, indignos. Nós temos cometido muitas coisas erradas. Senhor Deus, nós não merecemos o Teu amor. Nós não temos o direito de entrar na Tua santa presença, porque os nossos pecados são coisas vergonhosas. E Tu, Senhor, és santo. O pecado não pode entrar na Tua presença. Por isso, Senhor, nós confessamos os nossos pecados e nós confiamos no Senhor Jesus. Nós ficamos muito alegres ao Senhor Deus que Ele morreu por nós, que Ele lavou toda a sujeira do nosso pecado. Nós Te louvamos que para todos aqueles que creem nele, tem perdão, tem purificação. Te louvamos ao Senhor Deus que quando nós cremos em Jesus, não tem mais sujeira do pecado em nossas vidas. Mas nós somos justos e santos e limpos e puros. Te louvamos, ó Deus, que assim como uma congregação lavada no sangue de Jesus, nós podemos cultuar a Ti hoje à noite. Nos dá, Senhor, um culto abençoado. Nos alimenta com Tua palavra, pregada, e a Tua palavra visivelmente nos manifesta no sacramento. Ajuda cada um aqui, para que possamos prestar atenção à pregação e para que possamos cultuar a Ti sem nenhuma coisa para desviar a nossa atenção. Nos protege, nos abençoa, glorifica Teu nome e opera poderosamente em cada coração. Em nome de Cristo Jesus nós Te oramos. Amém. Nós vamos agora para a forma da Santa Ceia. Hoje à noite nós vamos celebrar a Santa Ceia. Mas nós nunca fazemos isto sem ler a forma. E alguém pode perguntar, por que ler a mesma forma toda vez? Não é mera repetição? Mas não é. É para que possamos cear com entendimento. A forma é um tipo de pregação que expõe o que a Bíblia diz sobre a Santa Ceia. Então, antes de tomar a ceia, nós vamos ouvir uma pregação que é a forma, que explica como a Bíblia nos ensina sobre o sacramento. Então, vamos prestar bem atenção àquilo que a forma nos ensina. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da Santa Ceia. Jesus Cristo instituiu esta ceia, como o apóstolo Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, onde ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, a fim de celebrar a Santa Ceia para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeiro, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segundo, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceiro,
Cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho, Jesus Cristo, todos os que têm esta intenção. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá esta comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm esta intenção comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo se não se arrependerem. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem a imagens, dar crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra e aos santos sacramentos, brigar, ser desobediente a seus pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar-se, roubar, em geral, viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se desta comida que Jesus Cristo ordenou somente para seus fiéis, para não aumentarem seu juízo e condenação. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa, nós lembramos que nosso Senhor foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte a fim de que nós fôssemos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado a fim de que nós fôssemos abençoados. Ele foi desamparado por Deus, a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E quando disse está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança quando morreu e derramou o seu sangue. Hoje à noite nós vamos prestar atenção à obra de Cristo em tomar o nosso lugar para apanhar a ira de Deus, a ira eterna e infinita de Deus contra o meu pecado e contra o teu pecado. Nós vamos ver isso abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Leremos até o verso 19 deste capítulo. Assim diz a santa palavra do Senhor, Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos.
Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo, a faca, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui a leitura da Santa Palavra do Senhor. Amados nosso Senhor Jesus Cristo, esta pergunta de Isaque é uma pergunta que ecoa durante toda a Escritura até o Novo Testamento. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Esta pergunta é repetida de Gênesis até o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento fala sobre a necessidade de um cordeiro, a necessidade de um sacrifício que vai morrer em nosso lugar. Um sacrifício que vai ser sacrificado para realmente receber a ira de Deus que nós merecemos. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro? Isaque é um menino que já sabe falar, ele pode andar, ele pode carregar coisas, ele não é uma pequena criança mais. Ele foi bem catequizado, ele sabe o que é um sacrifício, ele sabe o que é um holocausto. Ele percebe que tem alguma coisa faltando. Onde está o cordeiro? E esta pergunta já começou logo depois da queda, lá no Jardim de Éden. Adão e Eva caíram em pecado. E a grande pergunta logo era: onde está o sacrifício capaz de tirar a vergonha e a maldição deste pecado? E Deus já apontou o início da resposta, quando para vestir Adão e Eva, para cobrir a vergonha da nudez do estado caído deles, Deus mata um animal. Ele mata um animal para vestir Adão e Eva com a pele deste animal. E assim fazendo, logo depois da queda, Deus já estava catequizando, ensinando os seus filhos
que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Agora, aquele animal que Deus matou para vestir Adão e Eva, não tirou o pecado, também não tirou as consequências do pecado, porque eles continuaram vivendo neste mundo debaixo da maldição sobre o nosso pecado. Então a grande pergunta é: quando é que nós vamos achar o sacrifício para acabar com nossa vergonha, acabar com nossa maldição, acabar com o nosso pecado? E a palavra de Deus nos ensina, neste capítulo que nós lemos, que o homem não vai alcançar tal sacrifício. O homem não vai trabalhar muito para conseguir finalmente oferecer algum tipo de sacrifício que seja agradável e aceitável a Deus. A Bíblia não ensina em nenhum lugar que o homem poderia se esforçar muito para finalmente dar alguma coisa a Deus que Ele vai aceitar, para dizer: tá bom, está resolvido o problema do pecado, eu aceito. Muito pelo contrário. O Espírito Santo nos ensina pela resposta de Abraão a Isaac, de onde vem o nosso socorro. Não vem do homem, mas Abraão diz a Isaac: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E veja como Abraão cria isto. Não era algo que ele sabia, ele cria. O que ele falou, você notou o que ele falou aos seus servos? Ele disse: fiquem aqui, nós vamos subir e nós voltaremos. Como ele poderia ter tanta certeza que eles iriam voltar, os dois? Ele não sabia como. Mas ele sabia uma coisa: que Deus é bom, que Deus vai prover. E nós lemos no Novo Testamento que ele tinha a plena certeza que Deus tinha até condições de ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele sabia que Deus vai prover a vida. Então a Bíblia nos ensina da necessidade do sacrifício. O derramamento de sangue, sem isso não tem perdão. A Bíblia também nos ensina que nós devemos olhar para Deus, para esperar dele que ele vai prover este sacrifício que nós tanto precisamos. E a Bíblia também nos ensina que tipo de sacrifício nós devemos esperar e nós precisamos. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 12, verso 5, você pode ver que Deus, sob a lei, estava instruindo o seu povo que tipo de sacrifício é necessário para tirar nossos pecados. Não pode ser qualquer tipo de sacrifício. Êxodo 12, 5 fala sobre um cordeiro ou cabrito será sem mácula. Sem mácula. Na Páscoa não poderia ser sacrificado qualquer animal. Não poderia pegar do rebanho o pior animal que não presta, que não tem valor, não pode ser vendido, então vamos dar a Deus. Não, tinha que ser um cordeiro perfeito. Então todo ano, com certeza todos os dias, quando eles estavam oferecendo sacrifícios, mas também todo ano na Páscoa, quando todas as famílias sacrificavam um cordeiro, todo ano, constantemente, Deus estava catequizando o seu povo, ele estava inculcando alguma coisa na cabeça deles, no coração deles, que o sacrifício aceitável a Deus, nada menos do que plena e total perfeição. Agora, a Bíblia também nos ensina o que significa o derramamento do sangue do sacrifício pelos nossos pecados. E nós vemos isso no mesmo contexto de Êxodo 12, se nós pulamos para o versículo 13, e nós vemos qual é a função do sangue derramado.
Aquele sangue, diz Deus, vos será por sinal nas casas em que estiveres, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O que significa o sacrifício? O que significa o derramamento de sangue? Significa que Deus está dizendo ao seu povo: você merece morrer, você é pecador, e o salário do pecado é a morte. Mas eu aceito em seu lugar esse sacrifício. Em vez de você morrer, esse sacrifício vai morrer. E quando eu vejo o sangue derramado, eu vou passar por cima desta casa, eu não vou entrar para matar o pecador, o rebelde contra mim. Então nós aprendemos que o sacrifício fala sobre a ira de Deus contra o pecado. O pecado não é um pequeno problema. O pecado é algo infernal, é algo que merece a justa e eterna e infinita ira de Deus. O pecado traz a morte. O único jeito de resolver o problema do pecado é a morte eterna. A Bíblia também nos ensina mais sobre o sacrifício que vai tirar os nossos pecados. Durante todo o Antigo Testamento, com a repetição diária dos sacrifícios no templo, no tabernáculo, primeiro depois do templo, todo dia tinha sacrifício no templo. Todo dia, de manhã e à tarde. E aos sábados tinha o dobro dos sacrifícios diários. Então, dia após dia, semana após semana, sacrifício após sacrifício, sangue estava sendo derramado constantemente. Um rio de sangue estava saindo do templo. Muita morte, muito sacrifício. Mas cada vez que eles encerravam um sacrifício, eles já começavam a preparar para o próximo. Não tinha fim. Porque nenhum sacrifício desses conseguiu realmente pagar, realmente apaziguar a ira de Deus. Eram apenas sacrifícios que eram símbolos, que apontavam a necessidade de um dia, um sacrifício, que era algo proporcionado e providenciado por Deus, um sacrifício perfeito e sem mácula, um sacrifício que realmente iria, de uma vez por todas, resolver o problema do pecado. Então, quando os israelitas estavam vendo esses sacrifícios contínuos, sem fim, sem cessar, isto estava ensinando ao povo de Deus como eles precisavam do Messias, como eles precisavam da vinda do Salvador que viria derramar seu sangue uma vez por todas. Como eles precisavam de um Salvador que Deus proverá, um Salvador sem mácula, um Salvador que o sangue dele iria cobrir diante de Deus os pecados do povo. Durante todo o Antigo Testamento, cada ritual no templo, cada sacrifício, cada festa judaica, estava repetindo aquela pergunta: onde está esse sacrifício? Onde está este Messias? Onde está esse Salvador? Quando é que Deus vai providenciar este sacrifício que nós precisamos? Onde está o Cordeiro?
cada pregação, cada sacrifício, cada ritual, cada cerimônia estava fazendo essa pergunta. E finalmente, nós chegamos no livro de Isaías. E aquela pergunta, onde está o Cordeiro? Deus começa a responder. Ele começa a dar algumas indicações, algumas pistas sobre a resposta a esta indagação. E nós vamos logo para Isaías 53. Isaías 53, verso 7, onde nós lemos de um cordeiro. Onde está o cordeiro? Nós lemos, Isaías nos fala, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías começa a pregar sobre o servo de Deus, o servo sofredor. Ele começa a pregar sobre o Messias vindouro. Ele diz ao povo que tem aquela pergunta desde a época de Isaac, onde está o cordeiro? Ele diz, o servo sofredor, ele é o cordeiro. O Messias que nós esperamos, ele é o cordeiro que vai levar sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha. Então, já no Antigo Testamento, Deus começa a mostrar algumas pistas sobre a resposta a esta indagação. Onde está o Cordeiro? Mas nós temos que esperar até o Novo Testamento para termos a resposta claramente posta diante dos nossos olhos. Isso nós achamos no primeiro capítulo da Epístola de João. João, capítulo 1, verso 29. Toda aquela pergunta que estava sendo repetida durante todo o Antigo Testamento chega a se encontrar com sua resposta. Vocês conhecem a cena. João está lá batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. E João fala a alta voz, eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez, ele repete isso no verso 36. Vendo passar a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Jesus é a resposta à pergunta de Isaac. Jesus é o sacrifício que Deus provém. Jesus é o Cordeiro sem mácula. Jesus é o Cordeiro que, derramando o seu sangue, cobre definitivamente aos olhos de Deus a nossa vergonha, a nossa poluição, o nosso pecado. Ele apaga nossa culpa. Jesus não é um cordeiro oferecido repetidamente, mas uma vez por todas, ele se ofereceu a si mesmo, para de fato resolver o problema do nosso pecado. Os irmãos podem ver como a Bíblia não é uma coletânea, uma coleção de vários livros diferentes que não tem nenhuma ligação entre o outro. Mas a Bíblia é a revelação da obra de Deus durante a história. Nós vimos a queda, nós vimos Deus logo instruindo sobre a necessidade de derramamento de sangue para apagar o pecado. Nós vimos a grande pergunta durante todo o Antigo Testamento, onde está o Cordeiro? E nós vimos a resposta no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é uma unidade, conta uma história que é revelada por Deus. Hoje à noite, Deus responde a pergunta de Isaac nesta mesa. Onde está o Cordeiro? Onde está o sacrifício
que tem poder para apagar os meus pecados, a minha vergonha, a poluição e sujeira da minha rebeldia contra o Deus Santo. Onde está? E a Santa Ceia diz: levanta teus olhos e veja aquele que é o pão da vida. Veja aquele que é o Cordeiro que foi morto, mas que vive. Veja aquele que derramou o seu sangue para cobrir aos olhos de Deus todos nós que cremos nele, com sua justiça perfeita, com sua inocência e com sua santidade. Então vamos comer e beber com gratidão em nossos corações ao Cordeiro de Deus. Amém. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque tu nos deste teu único Filho como sacrifício por nossos pecados e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opera em nossos corações por teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faze com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que será sempre nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para corpo e alma. Concede-nos a tua graça, para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Salvador. Ensina-nos a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhantes ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos sempre com Ele. Amém.